Gênesis 25, 24. Vai dizer o seguinte: ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer as suas caças. Rebeca, sua mãe, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto, por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Até aqui. Espírito Santo, fala aos corações, Pai. Meu vocabulário pouco pode fazer, Senhor, mas o Teu poder, Pai, pode levar vida a cada coração. Fala não somente, Senhor, no entendimento, mas fala no íntimo do coração, Pai. Fala onde gera transformação de vida, onde gera esperança, onde gera cura, onde gera, Senhor, renovo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Sou limitado e pequeno, mas o Senhor é forte e poderoso. Que o Senhor possa fazer grandes coisas, Pai, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, essa história é o relato da vida de Esaú e Jacó. A Bíblia tem uma genealogia que vem Abraão, Isaque e Jacó. Esses homens foram patriarcas da nossa fé. Isaque teve 2 filhos, um Esaú e o outro Jacó. Esaú, o filho mais velho de Isaque, era preferido pelo pai. Jacó, o mais novo, por minutos ou segundos, era pela mãe preferido. Esaú tinha uma virtude: ele era um caçador. Ele era um homem que habitava nos matos, caçando o mantimento do dia a dia. Ou seja, um homem possivelmente másculo, um homem vigoroso, um homem forte, um homem arrojado. E além disso, ele também cozinhava. Ele era um caçador e também cozinheiro. Seu irmão Jacó não era tão valente assim, não era tão arrojado assim. Não era um caçador, não era talvez nenhum cozinheiro, mas porém era pastor de ovelhas. Era um pastor de ovelhas, talvez um pouco mais simples, um pouco mais contido, um pouco mais acomodado, não sei. Mas porém, certo dia, Esaú foi à caça, foi para o campo caçar, foi para os matos caçar. Ele traz uma caça para a casa de seus pais. Chegando naquele momento, se depara com o irmão Esaú preparando um guisado, preparando uma comida. Ele, com muita fome, diz assim: Esaú, me dê um pouco de comida, me dê um pouco desse alimento que você preparou. E Jacó, muito esperto, muito articulado, muito malandro, muito bom de negócio, fala assim: olha, Esaú, meu irmão, te quero muito bem até, só que é o seguinte, essa comida não é para ti, mas se tu queres um pouco de comida, eu até posso negociar contigo. A gente faz o seguinte: tu tens algo que eu não tenho, tu és o mais velho, tu és o primogênito, eu não sou, eu sou o segundo, eu não tenho esse direito. Então, caso tu queira, eu troco contigo. Eu te dou um prato de comida e tu me dá o que tu tens e eu não tenho, a tua primogenitura. Para quem não sabe, naquele tempo, ser primogênito era uma grande virtude. Dava acessos, dava direitos, dava bênçãos da parte de Deus, no qual o segundo filho ou o terceiro filho não teriam. Então seria algo de uma grandiosidade, seria uma liderança, seria algo na frente do segundo filho.
seria algo muito mais marcante, mais exposto, muito mais forte. E Esaú chega da caça, cansado, abatido, com o corpo físico dele já sem força, diz: olha, quer saber, Jacó, de que me vale? De que me vale esse direito de primogenitura se eu estou quase morrendo de fome? Se eu não tenho forças, se eu não consigo nem andar direito, de que me vale? Vamos negociar. Então ele fala assim: olha, mas não é bem assim. Quer negociar é algo de homem para homem. Tu jura? Eu juro. Então tá bom. Então ele pega, dá um prato de comida para o irmão, em troca da sua primogenitura. Primeira lição que eu pego desse texto para mim: Esaú tinha algo de uma grandiosidade nas mãos dele. Ele tinha algo de uma grandeza que ele não sabia. Poderia ser assim nossos discursos hoje na igreja: Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú, não de Jacó. Mas não é assim. É Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Esaú negociou mal. Primeira lição: Esaú não deu valor ao que ele tinha. Ele não valorizou o que ele tinha na sua posse. Ele não deu valor àquilo que era dele por herança, que ele ganhou por herança, por lei. Ele não deu valor. Ele poderia ser o líder daquela nação, mas ele não valorizou. Ele não gerou o devido valor. Ele trocou por algo tão pequeno, um prato de comida, um prato de alimento, algo tão sem relevância, sem expressão, algo tão miserável. Mas por que ele fez isso? Porque ele não foi capaz de entender o que Deus tinha para ele, o que Deus poderia ter para ele. O que eu trago para os nossos dias? Quantos de nós, aqui hoje, quantos de nós tem uma vida abençoada por Deus? Uma esposa maravilhosa, um esposo maravilhoso, filhos maravilhosos, um emprego abençoado, uma empresa próspera, coisas boas, e por muitas vezes, não consegue enxergar o que tem e não dá o devido valor, e não gera devida gratidão, e não se toca, não entende a grandeza do que tem em suas mãos. Eu escuto nos aconselhamentos, não uma, não duas, não 3 vezes, não 5, mais de 5 vezes com certeza, homens como eu e você, sujeito a erros e a falhas, que trocaram suas esposas por um relacionamento extraconjugal de uma noite, e jogou tudo fora. Jogou fora a referência que era para a esposa, a referência que era para o filho, para a sociedade, para a igreja, para a empresa, para o meio em que andava. Por quê? Não conseguiu entender o devido valor que tinha naquilo que estava nas mãos dele. Quantas mulheres também que jogam fora coisas de valor, que não é o dinheiro que paga, que não é o preço que paga, que não é a economia monetária que paga, mas é valor para a vida. É uma casa saudável, uma família feliz, uma família próspera. Quantos de nós, tomados pela emoção do momento, tomados pelo cansaço do momento, toma ações e decisões precipitadas, e ao longo da vida, vai colher os frutos daquela ação, vai colher os frutos daquela decisão. Que a gente possa agir não como Esaú, que a gente não venha desprezar as riquezas que Deus nos deu, que a gente não venha não valorizar as bênçãos que Deus nos deu, que a gente possa entender a grandeza que existe na vida simples, a beleza que existe numa relação de um homem e uma mulher com honestidade, com verdade, com transparência, a nobreza que existe em ser pai, em edificar uma casa, em construir os filhos, a referência que a gente gera para uma sociedade, que a gente possa discernir e compreender essa grandeza que existe, que a gente não venha trocar aquilo que o Senhor nos deu por lentilhas, por um prato de comida. Eu tenho um testemunho, que eu vivi, uma história na verdade, de um homem que foi meu pai. O meu pai, ele faleceu com 43 anos de idade. Uma pessoa muito comunicativa, muito gentil com todos,
muitas portas abertas, que era um cara muito, muito bacana no meio que ele transitava. Só que ele tinha um problema, ele tinha uma dificuldade. Ele foi construído em um lar disfuncional, não conseguiu transicionar a mente dele, mudar o modo de pensar, e ele foi uma pessoa entregue à bebida alcoólica, à drogadição, a coisas que geravam vida na vida dele. Então ele por muitas vezes ele foi exposto a mesas de conselho, de orientação. Cara, vai devagar. Cara, muda a tua vida. Cara, refaz a tua rota. Cara, valoriza a tua família. Cara, para com isso. Para de beber. Para. Ele foi muitas vezes orientado por amigos, por familiares, por parentes. E ele nunca se sujeitou, nunca se submeteu a um conselho. Nunca quis ouvir ninguém. Ele dizia assim, não, eu que sei, vamos viver que a vida é curta. Ele dizia isso constantemente, vamos viver porque a vida é curta. Ele dizia isso constantemente. Lá no alto dos seus 38 anos de idade, ele contraiu uma doença, uma enfermidade, derivado ao uso excessivo de bebida alcoólica, uma doença no fígado e tudo mais, que foi se agravando ao longo dos dias. E lá pelos seus 41 anos de idade, ele vivia em tratamento, Porto Alegre, Curitiba, constantemente. Eu ia com ele várias vezes. Uma vida difícil daí, sofrida, com enfermidade, com debilidade, com dificuldade. E eu ia com ele nesse tratamento e dizia para mim assim, Renan, meu filho, se eu pudesse, eu dava tudo para voltar no passado e mudar o meu modo de viver. Se eu pudesse, eu dava tudo para voltar no passado e mudar o meu modo de operar a minha vida. Joguei minha saúde fora, joguei minha família fora, joguei meu casamento fora, joguei tudo fora por prazeres momentâneos que o álcool me proporcionava, satisfações momentâneas que a bebida me proporcionava. Jogo fora, meu filho, não vai no caminho que eu fui, não vai. E pela bondade do Senhor, vendo tudo que eu vi ele passar e viver, eu peguei um outro viés de vida. Conheci o Evangelho, mudei meu modo de pensar, transicionei minha maneira de agir, de referência de família. E eu digo, não, Senhor, eu vou pelo outro caminho. Eu não quero esse caminho de percas, de tristezas, de desapontamentos. Eu não quero, Senhor. E ele fez trocas na juventude dele, na idade dele de adulto, até que um dia ele quis refazer as trocas que ele tinha feito e ele não conseguiu mais voltar atrás. O fim dele foi a morte com 43 anos de idade. Morreu fazem 12 anos. Eu tinha 24 anos de idade. Então, lamentavelmente, ele não conseguiu voltar. Mas todos que estamos aqui hoje, temos a oportunidade hoje aqui de refazer, de renegociar as ações, as motivações, as intenções, o trato com a família, com a esposa, com os filhos, de refazer a nossa maneira de agir. Não precisamos fazer como fez Esaú, como fez o meu pai. Não precisamos. A gente pode realinhar hoje a nossa rota. A gente pode refazer hoje o nosso roteiro. E queira, pela bondade do Senhor, que a gente possa realmente entender isso dentro do nosso coração, numa essência verdadeira, e recalcular os nossos negócios, nosso modo de agir, nosso modo de conduzir a vida, recalcular todos os dias, porque um dia pode ser tarde demais para uma transição, um dia pode ser tarde demais para uma mudança. Então, que o Espírito do Senhor venha sobre nós com graça e nos convença do nosso pecado, do nosso erro, da nossa fraqueza, e que a gente amadureça e cresça para a glória de Deus. Segundo exemplo, segundo entendimento que eu pego nesse texto, exaustão. Esaú chegou exausto, ele chegou cansado, ele chegou abatido, ele chegou fraco. Nós temos um limite de exaustão. A gente pode ser exposto sim ao cansaço? Pode. Trabalha, se dedica, corre, vai, vem, faz, desfaz. Só que existe um limite para a exaustão. Muitos de nós vivem dias de uma exaustão profunda,
um cansaço profundo, um abatimento profundo. Por quê? Uma vida muito agitada, uma vida muito corrida, uma vida muito cansada, uma vida muito pesada. E esse peso nos leva a tomar decisões erradas, decisões que geram depois arrependimento, que geram culpa, que geram fraquezas, que geram fracassos. E não é somente na decisão da vida física, do dia a dia, do trabalho, não é somente isso, mas é um cansaço emocional, é um cansaço que afeta os nossos sentimentos, que afeta as nossas emoções do dia a dia. É uma pressão que a gente tem do próprio sistema, de ter que dar certo, ter que prosperar, ter que ganhar, ter que levar vantagem, ter que se desenvolver, ter que crescer, ter que falar um novo idioma, tem que ser bombado, tem que ir para academia, tem que tanta coisa, que a nossa vida acaba ficando tão pesada, tão desgostosa, tão ruim de se viver, tão desconfortável de se viver. Por quê? Andamos exaustos, andamos cansados, andamos abatidos, andamos fracos. Essa minha ida para o Pantanal, para pescar com os irmãos, até eu vi agora alguns aqui, diante de mim, pescadores aí natos, não é, Gabriel? Gabriel, pescador de Jacaré. E eu me lembro, quando eu fui agora com eles, o que aconteceu? O meu filho falou assim: ô pai, vamos para o Pantanal pescar? Eu tenho uma cara de pescador, né? Olha para o meu naipe, olha para o meu perfil, eu tenho uma cara de quem entende de pesca. Ele: não, pai, vamos pescar. Vamos, eu pago o meu e tu paga o teu. Digo: até que me agradou um pouco essa parte de pagar o teu, né? Até que eu dei uma clareada. E me dispus aí com ele para lá. A gente foi juntos, foi uma experiência maravilhosa. Curtimos, aprendemos, vivemos coisas novas, experiências que a gente nunca tinha vivido juntos, algo muito legal. Só que, além dessa experiência, além de tudo que a gente viveu lá, eu pude repousar a minha mente, eu pude descansar, eu pude ficar, por mais que soube estranho, a gente ficou 36 horas andando de ônibus para chegar lá. Pode parecer ruim para a maioria, né? Eu sei que deve ser ruim, mas para mim foi bom, cara. Eu ficava naquele banco, eu batia papo, eu resenhava, falava com um, falava com o outro, lia um livro, jogava um negocinho com a galera, batia uma resenha. Cara, que tempo de qualidade, que tempo gostoso. Pode parecer ruim, né, andando de busão todo esse tempo, mas foi bom, foi legal, foi bacana, foi saudável. Eu pude repousar a minha mente, eu pude sair da fadiga do dia a dia, do cansaço do dia a dia, que nos abate, como Esaú estava abatido, abatido e cansado, que a gente possa, nesses dias de tanta pressão, tanta responsabilidade, tantas obrigações, que a gente possa repousar, que a gente possa parar um pouquinho, reavaliar a rota, parar um pouquinho, entender para onde que a gente está se deslocando, para onde é que a gente está indo, que a gente possa parar um pouquinho. E não digo somente parar um pouquinho fisicamente, parar um pouquinho da corrida diária, mas também as emoções. Que a gente possa entender que a gente tem um Pai que dá de comer para os animais, para os pássaros, que veste os lírios dos campos. Quanto mais a nós, que somos filhos dele, quanto mais a nós, que a gente possa trocar o nosso fardo pesado, cheio de responsabilidade, cheio de boleto para pagar, cheio de confusão, cheio de coisa, pelo fardo e o jugo leve de Jesus. Que a gente possa realmente ter coragem de entregar as emoções, as ansiedades, os medos da falência, os medos do fracasso, os medos que a gente tem dentro do nosso dia a dia, pelo fardo leve de Jesus. Quem aqui é pai, como eu sou pai, sabe dos medos que a gente tem do amanhã, da responsabilidade, da provisão, dos filhos, da condição de trazer um bom estudo, um bom conhecimento, da condição de gerar neles virtudes dentro do coração deles. É tantos pesos, é tantas responsabilidades, tantas pressões, que a gente às vezes fica extasiado, cansado. Que a gente possa, que eu e você possamos trocar os nossos anseios, os nossos medos, nossas angústias, pelo fardo leve que existe em Jesus. Que o nosso coração se disponha, que a nossa mente se disponha e tenha coragem e ousadia para isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá um aleluia aí então.
É isso aí, me ajuda, glória a Deus, amém. Eu acho que eu não sou tão carente não. Eu estou até valente hoje, tá? Estou 2 anos sem ministrar, 2 anos e meio sem ministrar, até que eu estou gaguejando pouco, até que está indo, glória a Deus. Gente, terceiro ponto que eu quero citar com vocês, vai estar em Gênesis, no capítulo de número 32 e no versículo de número 22 em diante. Gênesis 32, 22. Vai dizer o seguinte: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele, até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da sua coxa, de forma que ele deslocou a coxa de Jacó. Enquanto lutavam, então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó lhe respondeu. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que me perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó o chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Até aqui. Jacó então, ele trai o irmão dele lá no passado, ele sai daquele lugar fugido para uma terra distante, vive em um lugar, tem filhos, tem lá esposas, e até que um dia ele quer voltar para sua terra antiga. E essa aqui é a viagem dele de volta. Ele se dispõe a voltar para a terra dos seus pais. Ele voltando para a terra, ele para se repousar, prepara acampamento, as tendas, e sai a sós e fica lá no campo. E nesse momento vem um homem sobre ele, com ele, contra ele, e esse homem luta com ele, e esse homem era o próprio Deus, que alcança a vida de Jacó e fala: olha, quem você é? Ele fala: eu sou Jacó. Não, agora você vai ser Israel a partir de hoje. Jacó, ele tem nesse momento um encontro com Deus. Jacó, ele sai de uma vida que ele construiu ao longo dos anos, um estilo de vida, uma cultura, um hábito, um modo de pensar, de agir, de negociar, de fazer, de ter. Ele sai de uma região que ele viveu para um lugar novo, e nessa transição ele tem um encontro com Deus. O que eu entendo com isso? Para que a gente consiga ter uma vida relevante, uma vida transformadora, uma vida de mudança, uma vida que tenha algum significado, a gente precisa ter um encontro com Deus. A gente precisa ter um encontro com o próprio Criador. Infelizmente, nesses dias, muitos de nós que estão aqui presencial ou online, têm um encontro com a igreja, um encontro com a religião, um encontro com uma cultura nova, um encontro com um hábito novo de viver a vida, um encontro com uma sociedade nova. Só que isso não basta. Isso é parte do processo. Isso não basta. Vir na igreja domingo à noite é uma bênção. Na quinta-feira é uma bênção. Mas não é aí que acaba o processo. Aí é parte do processo. O processo realmente vem a acabar, ele vem se concluir, não acabar, se concluir, quando eu consigo, ao longo dos dias, ter um encontro com o próprio Criador. Ter um encontro com o próprio Deus. O encontro com Deus é que muda nossos hábitos. É o que muda nossa maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de se comportar. É o encontro com Deus. A religião, ela muda somente o nosso estereótipo. Ela muda somente a nossa maneira de se comportar diante das pessoas. Só que o nosso interior, o nosso coração, a nossa maldade humana, a nossa inclinação humana e caída, ela só vai mudar
ao longo do encontro com o próprio Criador. Jacó era enganador e vira Israel. Paulo era Saulo e virou Paulo. Gideão era frouxo e medroso, malhava as uvas no lagar. Ele vira um feroz guerreiro, homem valente, homem lutador, homem ousado e arrojado após o encontro com o Senhor. Moisés era um homem fugitivo de uma terra e passa a ser um libertador após um encontro com o Senhor. Encontrar-se com o Senhor, com o Criador, é fundamental para a nossa fé. Encontrar com aquele que criou o ser humano é fundamental para a nossa fé. É muito mais importante do que se encontrar com a igreja evangélica. A igreja é uma bênção, mas não é somente isso. A igreja é parte do processo. Não acaba na igreja o processo. É muito mais intenso do que isso. É muito mais profundo do que isso. Por quê? Que alguns conseguem mudar os hábitos, maneira de falar, de agir, param de mentir, param de roubar, negociam licitamente ao invés de ilicitamente, muda a postura. Por quê? Porque tem um encontro com o próprio Criador. Porque muitos de nós não mudam de vida nunca. Vive as mesmas guerras, os mesmos problemas, as mesmas lutas, dificuldades, confusões, os mesmos tipos de briga. Por quê? Porque não teve um encontro com o Criador. Sem um encontro com o Criador, é só mais uma reunião de amigos. É só mais uma reunião social. O que nos move, o que muda quem nós somos, é o encontro com o Criador. Que eu e você possamos entender a grandeza disso, a profundidade disso. Infelizmente, nesses dias, onde todo discurso que é feito é muito pesado, tudo que se fala é muito complexo, a gente não pode às vezes discursar isso então, mas a verdade é essa, que para que eu possa ter uma vida relevante diante de Deus e dos homens, eu preciso ter um encontro com o Senhor. Eu preciso encontrá-lo na minha caminhada. Eu preciso ter meu jaboque. E nesse caso, esse encontro que Jacó teve com o Senhor foi em meio ao medo. Ao medo de encontrar o irmão, em meio ao medo de voltar para casa, em meio ao medo, em meio à angústia, em meio ao caos, em meio à falência. Talvez eu e você estamos vivendo algumas crises, algumas falências, alguns caos, algumas dificuldades, porque o próprio Cristo está permitindo que a gente viva e passe por isso, porque Ele quer se revelar em meio a isso, Ele quer se mostrar em meio a isso, Ele quer ser aquele que move em nós o seu poder, para que a gente possa entender quem Ele de fato é, que Ele de fato existe, que Ele de fato é real, que Ele de fato se manifesta sobre nós. É muito mais, gente, do que uma igreja, é muito mais do que amigos, é muito mais do que uma reunião de domingo, é uma vida de comunhão com o próprio Senhor. Esse que vos fala, sou fruto de uma casa disfuncional, sou fruto de um ambiente disfuncional, sou fruto de um lugar que não tinha muitas probabilidades de dar certo. A minha sorte, ou a misericórdia, ou a bondade que me alcançou, foi o Evangelho. Com 19 anos de idade já tinha a minha namorada, que hoje é esposa, logo tive uma filha, outro filho depois. Não estudei muito, estudei pouco, tenho um segundo grau forte, não foi tantos recursos. Se não fosse a bondade, a misericórdia, me encontrar, se não fosse os conflitos do dia a dia e eu achar um lugar de pacificação, achar um pai que me adotou dos céus, o Criador, se não fosse esse ambiente, ai de mim, ai de mim. Alguns da minha juventude e infância estão mortos, outros presos. Alguns não estão aqui para contar mais nem a história, porque foram construídos em lugares disfuncionais. E hoje eu estar aqui com a minha esposa, minha filha, meu filho, uma igreja saudável, falando para multidões, cara, é misericórdia, pura misericórdia, misericórdia total, é o encontro com o Senhor. Foi um encontro que mudou e muda todos os dias a minha mente, meu modo de pensar, meu modo de agir. Aquela construção medíocre, malandro, articulado, todos os dias o Senhor vai transformando,
vai limpando, vai restaurando, vai mudando, e vem uma cultura nova, uma cultura do reino de Deus, uma cultura de paz, de alegria, de prosperidade, uma cultura de transformação, uma cultura nova, porque é onde só quem pode fazer isso é o próprio Espírito do Senhor. Mas todos os dias eu digo: Senhor, me alcança, Pai, fala meu coração, Jesus, não deixa a minha humanidade vir para fora, não deixa a minha carnalidade vir para fora, que a minha ira humana falida não se manifeste, que o meu julgamento humano falido não se manifeste, que eu possa entender, Senhor, que o Senhor é soberano e eu não sou nada, e a minha opinião humana pouco vale diante de Ti, Pai. Que o meu coração se repouse em Ti, Senhor. Me transforma, Pai, muda meu vocabulário, muda minha maneira de falar, muda, Senhor, muda, me dá palavras que venham gerar vida, que venham gerar esperança, que venham gerar cura, Pai. Muda, Senhor, aquilo que eu sou, porque de mim, Pai, não brota nada que preste, Senhor. De mim brota ira, contenda, confusão, inveja, maldade. É o que tem aqui dentro, Pai. Só que se o Teu Espírito vem, Senhor, como veio sobre esse homem, Pai, a vida suscita em mim, a vida vem para fora, a vida vai encantar o ambiente que eu passar, Senhor, a vida vai encantar onde eu estiver, Pai. E hoje eu posso presenciar isso na minha casa. Digo com muita humildade, mas com muita verdade. Cara, minha casa é um ambiente maravilhoso. Fiquei fora agora 8 dias. Todo dia era um choreiro. Ai que saudade, ai que saudade. Ela, né? Ela comigo, né? Eu entendo também, eu entendo. Eu sei que não é tão fácil para ti, né? Mentira, eu também. A gente tem uma relação muito boa, muito saudável, uma relação muito viva. Mas, cara, é misericórdia. É pura misericórdia. Porque há 15 anos atrás nós quase se matava. Se batia, se apertasse. Ela batia em mim também, que eu era santo. Eu era santo. Misericórdia, gente. Pura misericórdia, pura bondade. Eu ter a riqueza, a preciosidade de ter a minha filha ao meu lado, meu filho ao meu lado, e pescar com meu filho, ficar com ele 7 dias pescando. Cara, nesse século, um jovem de 16 anos de idade querer ir com o pai, querer convidar, não existe isso, cara. Isso não existe. Ficar 8 dias dentro do mato, embretado, com um mosquito desse tamanho assim, ó. Opa, mas era quase, tá? O menor mosquito que tinha lá, Gabriel, que tu que me levasse para lá, o menor era o tamanho do marimbondo, menor. E aí vocês pensam no maior daí. E a gente tá junto no lugar desse, cara. É o Senhor que faz. Então, o encontro com o Espírito de Deus, o encontro com o Senhor, é o que nos motiva a perseverar, a caminhar, é o que muda nosso caráter, nosso modo de pensar, nosso modo de agir. Eu libero palavra de vida sobre vocês. Que o Senhor venha encontrar cada um na sua intimidade, cada um no seu secreto, no seu segredo do coração. Eu libero vida, prosperidade, abundância de Deus em nome de Jesus. Que a plenitude do céu pegue cada um daqueles que creem em nome de Jesus. Que o poder do alto venha alcançar cada vida em nome de Jesus. Que Ele possa mostrar que Ele é poderoso e soberano. Que a gente venha viver um evangelho relevante de poder, de graça, de autoridade, de vida e abundância em nome de Jesus. Para que a gente se sujeite a esse ambiente em Deus, a esse lugar em Deus, de vida, de transformação de vida, de alegria em nome de Jesus. Mais um ponto, vamos lá. O terceiro ponto. Gênesis capítulo 29 e versículo 5 a seguir. Vai dizer assim: Jacó aqui, ele vai ao encontro do sogro Labão para arrumar um pouso, uma morada. Ele estava aqui fugindo do irmão dele. Vai dizer o seguinte: Jacó chegando nesse ambiente, vai dizer o seguinte para onde ele chegou: vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó. Eles responderam: sim, nós os conhecemos. Então Jacó perguntou: ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem a sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber às ovelhas e levem-nas de volta ao pasto.
Mas eles responderam: não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Gente, aqui é o seguinte: tinha lá a pracinha da cidade, lá o pessoal ia até a boca do poço dar para as ovelhinhas água. Tinha lá alguns pastores de ovelha e algumas ovelhas. Jacó chegou naquele ambiente, metido, sozinho, sem ninguém, mochilinha nas costas. Gente, alguém conhece Labão aí? Ah, Labão a gente conhece sim, e aquela é Raquel, ó, a filha dele. Ah, é a filha dele. Tá, e por que está com a ovelha tudo parada aqui? Não, porque tem que esperar chegar todo mundo ao redor do poço, para tirar a tampa do poço fora e dar para as ovelhas água. Ele fala assim: ah, ok. E daí isso vai vindo Raquel, com as ovelhas do seu pai, tio de Jacó. Quando Raquel chega diante de Jacó, ele se apresenta e logo tem a atitude, tem a ação de ir até aquele poço, onde ele não conhecia ninguém, não tinha vínculo com nenhuma pessoa naquele lugar, remove a tampa do poço, pega as ovelhas de sua prima, Raquel, e dá para elas água para beber. Elas tomam água naquele poço e ele segue viagem com ela. O que eu pego daqui de lição? Gente, um cara chega num lugar onde não conhece ninguém, não sabe quem é quem naquela situação, tem todo um povo, uma cultura formada de não remover a tampa do poço. Ele vai lá por conta própria, remove a tampa do poço, puxa para fora a tampa do poço, pega as ovelhas da prima dele, dá para as ovelhas água de beber e segue viagem. Jacó era um homem de muita ousadia e de personalidade. Era um cara convicto, era um cara para frente, arrojado, um cara ousado. Jacó tinha coragem de se colocar diante de situações adversas, tomar para si a responsabilidade e executar. Ou seja, execução é algo que nos falta nesses dias. Homens, líderes, pais de família, maridos, empresários, líderes, não líderes, nos falta muitas vezes atividade, execução, coragem de executar, de fazer algumas coisas. Este homem, desde sempre, ele foi um executor. Desde sempre, veja comigo, lá atrás, quando o irmão dele chegou do campo cansado, abatido, olha só a visão do cara, na frente, preparou a comida, bonitinho, botou um alhinho no arroz, cheirou a casa inteira, que cheirinho maravilhoso, gostoso, botou um alhinho no feijão, o cheirinho tomou conta do ambiente, preparou todo o ambiente, daí chegou o irmão morto de fome, o irmão sentiu o cheirinho do alho, que cheirinho maravilhoso, me deu mais fome ainda, meu Deus, que coisa boa é essa, cheirinho da picanhazinha assando lá na churrasqueira, que cheirinho gostoso, meu Deus, que fome que me deu mais ainda. Jacó foi inteligente, ele se antecipou ao irmão. O irmão tinha fome e cansaço, e ele estava em casa, boa praça, ao invés de ficar ocioso, preparou a comida para servir para o irmão. Ou seja, um cara na frente do tempo dele, um cara esperto, um cara arrojado, chegou aqui diante do poço, todo mundo paradinho, não deu hora de pegar água ainda, ele o quê? É comigo o negócio, espera aí, vem cá, já puxou fora, já tirou a tampa do poço, já deu de beber para as ovelhas do familiar dele. Ou seja, um homem de visão, um homem esperto, que a gente possa entender e ter agilidade de mente, ter execução, ter articulação, não ser acomodado, não ser deitado, mas ser esperto, ser para frente, ser líder da nossa casa, do nosso trabalho, nossa família, nosso ambiente que a gente transita, ser líder, ter atitude e ousadia. Eu tive um exemplo aqui, nobre demais, que eu carrego comigo. Ouve essa. Há um tempo atrás, eu fiz o seguro do meu carro da Daiane, na verdade. O meu carro era segurado pela seguradora. Como ela bate mais, fiz pela cooperativa dela. É mentira, né? Nunca bateu, né? Tem uma santa mesmo. Fiz pela cooperativa e seguro o carro dela. Fiz com quem? Com o Vilmarzinho, aqui, irmão, doméstico da fé. Vilmarzinho. Fiz, mas eu não conhecia o Vilmarzinho. Só fiz porque é irmão aqui da casa. Fiz, não era amigo do Vilmarzinho, não era nada ainda.
Beleza. Certa feita, ela vai com o Luquinha jogar futebol. Ela vai lá guardar o Luquinha, nosso filho. Nesse dia ele pega a chave do carro dela e ao invés de botar no bolso ou carregar com ele deixa dentro do carro e aquele carro trancava por dentro, trancava por fora. A chave estava dentro do carro e ficou trancado o carro com a chave lá dentro. Ela me liga nesse dia: Renan, estou aqui no treino do Lucas agora, aqui no Parque das Nações, que era aquele dia, e eu estou sem carro, porque o carro está com a chave dentro trancado, a porta não abre. E eu viajando, trabalhando em outra cidade. Eu falei: meu amor, o que eu vou fazer por ti agora? Estou longe de ti. Chama a seguradora, liga para o Vilmar, chama o Vilmar, porque não tem o que fazer nessa situação. Não tem o que ser feito, tem que ir lá na porta, fazer uma chave nova, dá um jeito, liga para ele. Aí liga para o Vilmar: Vilmarzinho, olha só o que aconteceu, cara. O Lucas pegou a chave do carro, ficou dentro do carro, o carro ficou trancado, e não tem como abrir. Chama o seguro para mim. Ele: opa, peraí, eu vou aí. Olha o que ele fez. Ele foi lá no carro, ele levou com ele uma Coca-Cola para o Lucas, um pastel para ele, para o Lucas também. Foi com o carro dele e falou assim: Daiane, pega o meu carro e vai para casa com o meu carro. Aqui eu fico, espero a seguradora chegar. A hora que eles chegarem aqui, eu abro o carro com eles, eu pego o teu carro, levo na tua casa. E o Lucas foi com o carro do Vilmar e com a minha esposa, comendo pastelzinho, tomando refrizinho, bem bonitinho. E o Vilmarzinho, que era o segurador, que é o cara que vendia seguro na época, até hoje vende, ficou lá aguardando o desenrolar da situação, todo o desfecho da situação, todo o caso se desenrolar. Conclusão da ópera: eu tenho hoje com o Vilmar mais ou menos uns 10 carros segurados com o Vilmar. Pelo menos 10 carros com ele. Eu tenho hoje um galpão, casa, apartamento, tudo que a gente tem seguro hoje é com o Vilmar. Por quê? O Vilmar nos ganhou, né, cara? O Vilmar foi o cara. Ele foi diferente da maioria. Ele foi lá, andou um passo na frente. Ele viu o problema, ele já costurou a situação, já entregou um negócio pronto e resolvido, e automaticamente ele ganhou um cliente que vendeu a ideia dele para todo mundo. Por quê? É um cara esperto. Se a gente olhar esse exemplo aqui de Jacó, esse cara, ele era na frente. Ele era um cara esperto, andava na frente do tempo dele. Era um cara articulado na negociação. Ele negociou com o irmão, negociou com o sogro dele, com o Labão, 2 vezes, por 2 filhas. Ele teve a ousadia de brigar com Deus. Ele debateu com o Senhor. Um cara esperto, na frente do tempo dele. Que a gente possa, como povo de Deus, como povo que faz a diferença na terra, como povo eleito, ser esperto. Quem trabalha para alguém, seja o melhor profissional possível. Seja rápido, inteligente, audacioso, corajoso. Quem tem seu negócio próprio, tenha coragem, tenha ousadia, tenha capacidade de avanço. Quem é pai, seja um bom pai, esperto. Cria maneiras de ganhar o seu filho, ganhar a sua filha, ganhar a sua esposa. Cria maneiras, seja inteligente, seja intencional. Pense, planeje, execute. Não permita somente que a mesmice e o cansaço do dia a dia tome as ações de vocês e as minhas também. Que a gente possa sim renovar todos os dias o nosso entendimento, nossa capacidade de pensar, de raciocinar, ter ousadia e capacidade de avanço em nome de Jesus. E mais um exemplo que eu pego a vida de Jacó, e agora é o último exemplo, vai estar no capítulo de número 32, e no versículo, vai ser número 33, e no versículo 9. Que vai dizer o seguinte: após toda essa história acontecer, após ele trair o irmão, morar com o sogro, viver com o sogro por alguns anos, ele fica desconfortável e quer voltar para casa, quer voltar para a terra dos pais dele. Quem estava lá? Esaú, o irmão mais velho, estava lá ainda, e ele tinha medo de se encontrar com Esaú, medo do que poderia acontecer, medo da reação do irmão, medo de morrer, medo de ser agredido, medo de tantas coisas. Ele tinha medo de muitas coisas, mas ainda assim ele se dispõe a voltar. E na volta, ele acontece o seguinte: ele se encontra com o irmão,
e diz o seguinte: disse porém Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Essa fala é muito marcante, e ela é muito forte, e ela é muito viva para o nosso dia a dia. Olha só: mas Jacó insistiu com o irmão Esaú. Jacó insistiu: não, se te agradastes de mim, aceita este presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Jacó, ele encontra o perdão do irmão, ele libera o perdão também. Encontrar e liberar perdão sobre cada um de nós, ou para quem nos ofendeu, é como encontrar a face de Deus. Ter a coragem de voltar no nosso passado, a nossa história, as nossas fraquezas e mazelas, erros e danos, e se perdoar a nós mesmos, e perdoar quem nos ofendeu ao próximo, é como encontrar a face de Deus. Quando Esaú perdoou o irmão, para Jacó esse perdão era como encontrar a face de Deus. Que eu e você possamos hoje perdoar tudo aquilo que nos feriu, que nos fere, que nos machucou, que nos machuca. Que você possa se perdoar das fraquezas, dos erros, das tantas coisas que a gente fez e faz ao longo do dia a dia, que nos abateram, que nos abatem. Que a gente possa, em nome de Jesus, ser leve, que o perdão encontre o nosso coração. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de perdão, hoje é dia de pôr a mesa, é dia de estar com a igreja e com Cristo. Que o perdão do Senhor venha de encontro ao nosso coração, e não procrastine, seja cirúrgico, seja intencional, seja pontual, execute, perdoe-se, perdoa o próximo, perdoa a si mesmo. Um abismo chama outro abismo. Caminhar com mágoas, com rancores, com iras, só chama desgraça, só chama falência, só chama morte, só chama coisas que nos entristecem e nos aborrecem. Que o perdão de Cristo nos alcance, que a gente se perdoe a nós mesmos, que a gente perdoe o próximo que nos feriu e nos magoou, que o perdão possa nos alcançar. Um abismo chama outro abismo. Olha que interessante, a historinha bem simplesinha. Esses dias eu fui trabalhar, fui para a empresa. Foi eu e o meu filho. E lá em casa a gente é em 4. Eu, minha esposa, a minha filha e meu filho. Minha filha e meu filho são diferentes. Minha filha ela é muito caprichosa, cuidadosa. O quarto dela é perfeito. É roupinha tudo certinho, retangularzinha, tudo bonitinho, uma sobre a outra. Sapatinho limpinho, guardadinho. Os bloquinhos tudo feitinho, certinho. Prateleira lisa, sem sujeira. Maquiagemzinha tudo direitinho, gavetinha para maquiagem. É uma excelência. Ela é uma lady, ela é alinhada, ela é zelosa com tudo. É quem ela é o perfil dela. O meu filho, tá aí, cadê? Tá por aí, meu jovem, tá, né? Ele tá com o sogro ainda hoje, cara. Pra passar vergonha de graça aqui agora. Tá tudo certo. O meu filho tá com o sogro, com a sogra, me trocou já. Pelo amor de Deus, né, cara? É pra estar aqui comigo aqui na frente. O meu filho, meu Deus do céu, aquele quarto dele é uma feira, é uma fruteira, né? Tá tudo embolado, enrolado, uma aranha, tudo jogado, tudo negócio assim de outro mundo. É menino, é piá, né? É tudo assim. E ele é assim, chave da casa, já dei umas 10 para ele. Ele perde todas elas, sempre perde. Daí nesse dia ele assim: ô pai, me dá a tua chave, que eu tô sem chave. Eu falei: pode pegar a minha chave. Pega a minha chave, leva contigo. Levou a chave, foi para a empresa trabalhar. Foi trabalhar, trabalhou comigo. Na hora de voltar, voltamos juntos. Só quem tinha a chave não era eu, era ele. Então, logicamente, tá com ele a chave, né? Tudo mais bonito, né? Cheguei em casa, no apartamento, fui abrir o portão, cadê a chave? Bah, pai, pois é, esqueci. Ficou lá na empresa e tal. Digo, bah, cara. Aí fica difícil, né, cara? Daí nisso chega um outro vizinho, abre o portão, eu entro com o vizinho e guardo o carro. Entro com o vizinho tem o tag do elevador, passo o tag lá, a gente sobe juntos, pra cima, tudo certo. Beleza, carro guardado,
certinho, entramos bonitinho, tudo alinhadinho. Outro dia, eu ia para Lages. Eu acordei 5 da manhã, tomei banho, botei minha roupa e desci lá para o carro. Só que para descer, quem está em cima, não precisa de nada, só aperta o botão, o elevador chega e você desce. Só que para subir não é assim, tem que ter um tag de liberação. Daí eu peguei a chave do carro, botei no bolso, mochilinha nas costas, desci, abri o carro, entrei no carro. Entrei, sentei no carro, botei a ré, tirei o carro, fui na frente do portão, subi a rampa. Cadê a chave, cara? O Lucas não trouxe a chave ontem. Tô sem chave. 5h15 da manhã, chovendo, aquele dia estava ainda. Voltei, meu caminho de volta, coloquei o carro na garagem de novo, desci do carro, fui no elevador e nada, não tinha o tag, fiquei trancado. Bacei a mão não abre, fiquei trancado. Agora, 5h15, 5h20 da manhã, sem controle do portão, sem tag no elevador, marcado em Lages, uma reunião 9 horas da manhã, não ia chegar a tempo. O que me restou? Vou ligar lá em cima, vou ligar. Telefone no subsolo, não tem sinal. Agora eu estou sem chave, sem tag, sem controle, sem telefone e com raiva. Com muita raiva. Muita raiva. O que me restou? Sentar e esperar algum vizinho descer, para que eu pudesse pedir para abrir o meu elevador e eu subir. Perdi ali meia hora, fácil. Lição, Renan, lição disso. Lição é a seguinte, gente. Um abismo chama outro abismo. Era só um controle no dia anterior. No outro dia, foi uma reunião desmarcada, um negócio talvez não fechado, por causa de um controle. Hoje, é só um perdão. Amanhã pode ser a morte. Hoje é só uma mentira. Amanhã pode ser a separação. Pode parecer pequeno hoje, mas nos dias pode ficar grande. Então que a gente possa hoje, aqui, nesse ambiente, ter um encontro com o Espírito Santo. Que a gente possa hoje aqui nesse lugar ceiar com um coração leve, com um coração limpo, se perdoando a si mesmo, ao próximo, pedindo perdão de Deus e a misericórdia que nos alcance. Que a gente possa hoje levar a chave no bolso, não estar despreparado, estar preparado. Que o Espírito do Senhor nos alcance e mova em nós a verdade que é dele, que mova em nós o arrependimento que é dele, que ele nos toque, que ele nos ensine, que ministre conosco em nome de Jesus. Que a gente possa ser melhores homens, melhores mulheres, melhores filhos, melhores cristãos, que a gente possa dar um bom testemunho, que a gente possa crescer, amadurecer e aprender em nome de Jesus. E nesse caminho de aprendizagem, gente, a bênção vem junto, vem a prosperidade junto, vem a paz junto, vem a alegria junto, vem o prazer de viver junto, tudo vem junto. Que a gente possa entender que o alvo principal, que o foco principal é a comunhão com o nosso Salvador, é a comunhão com o nosso Senhor, em nome de Jesus, amém?